Bom, essa aqui é uma gravação base com as ideias que eu quero falar. Carlos, eu vou entrevistar agora o Carlos, mais comumente chamado de Pai Carlos. Eu não vou chamar ele de Pai Carlos porque o tipo de reportagem que eu quero fazer não é com o Pai Carlos agora, é com o Carlos. É uma pergunta que está na alma de todo mundo que tem uma visão externa da Umbanda. Eu quero fazer uma pergunta com 2 palavras. Carlos, você, por quê? Por que da Umbanda? Por que você, por que o seu trabalho, por que você sente necessidade, por que? Pergunte para o seu coração e me diga, responda para mim. Respondendo para você mesmo, que às vezes você se pergunta por que você está fazendo tudo isso, por que você se sente incluído, por que você se sente parte, por que você se sente com responsabilidade, por que você se sente com essa missão. Eu pergunto para você conversar com o seu coração e dizer para mim, por quê? Bom, vamos lá, Ricardão. Bem Primeiro, sucinto, boa porque noite, depois eu vou fazer. Depois isso aqui eu vou gravar, vou passar para texto. Eu sempre coloquei que eu fui escolhido, né? Eu fui escolhido para a religião, para a bondade, para a caridade, para o amor. E eu não faço a minha caridade, né, as minhas ajudas só referente à espiritualidade, à Umbanda, à religião afro. Eu faço como ser humano, eu faço para o próximo. E eu sempre me senti escolhido, né? Eu sempre escutei do meu pai que eu tinha algo que eu precisava conhecer na minha pessoa. E por que a Umbanda? Porque é o que eu consegui chegar mais próximo, a religião que eu consegui chegar mais próximo de eu oferecer, de as pessoas entender que eu não sou o que eu apresento, sou sim o que eu ofereço. Você acha então que a Umbanda é uma das religiões que mais oferece? Sim, a Umbanda, a religião afro hoje é uma das religiões que mais oferece sem a espera do retorno, né? E o que você sente quando você começou? Você deve ter passado por muitos percalços. Qual foi o maior entrave que você teve quando você começou? Compreender. Você compreendeu ou as pessoas te compreenderam? As pessoas compreenderam o porquê que eu estava entrando na religião, o porquê que eu estava em busca daquele aprendizado, daquele conhecimento para poder oferecer, porque dentro de mim eu já tinha essa vontade, né? Já tinha essa vontade de fazer pro próximo, de poder ajudar, independente da religião, como eu falei no começo, né? Então, quando eu conheci a religião em si, aí eu vi que eu poderia chegar mais próximo, tanto de pessoas como de oportunidades para eu poder praticar essa minha... Quantos anos você tem, Carlos? Eu tenho 36 anos. Começou quando? Eu comecei... Quantos anos? Eu tenho, na religião afro, eu tenho 9 anos. Bom, só para resumir, o Pai Carlos, que é o personagem, que é a alma de tudo isso tudo, que é o amarrador de tudo isso, ele é um jovem que mora em Atibaia. Ele tem uma loja que ele vende produtos de Umbanda e produtos religiosos, e ele é o mestre, o chefe de um centro pequeno, lindo, porque todos nós sabemos que as maiores forças, as maiores glórias, os mais fortes estão nos menores recintos, nos menores volumes, e que não aparentam, né? Aquele que aparenta muito é porque precisa de força externa. Eu fui visitar o centro, ele é magnífico, a energia é incrível, e ele tem um poder de sedução nas palavras que ele é imponderável. Eu aconselho quem quiser conhecer o poder das palavras, do magnetismo, do carisma do Carlos, tem que visitar a loja dele, porque ali existem coisas muito interessantes que a gente não acha em muitos lugares, e conhecer o pequeno centro dele. Eu digo isso porque, na minha visão, a Umbanda está indo por um caminho, minha visão de leigo, uma visão externa. Todo mundo sabe que eu sou kardecista espírita, mas eu sou ecumênico em todas as religiões. A Umbanda está virando uma religião familiar. E o bonito é que é ele, a esposa, as filhas pequenas. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhas pequenas. Ele tem 2 filhas pequenas, 2 meninas, e elas trabalham com ele no centro. E o que é bonito eu estou falando bastante para resumir, porque esse áudio vai ficar gravado para ser acompanhado. Gente, ele trabalha durante o dia na loja,
E quase todos os dias ele vai para o centro ajudar as pessoas. E fica até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, lá, incorporando, ensinando. Eu vi ele ensinar jovens o que é retidão de caráter. Aprendendo. E ele aprende muito também, ele sabe que tem muito a aprender. Mas o carisma das palavras, a alma desse jovem brasileiro, paulistano, que mora em Atibaia, é difícil de se encontrar. E eu acho que esse é o caminho da religiosidade, no caso da Umbanda, que é a Umbanda familiar, eu já tenho visto várias. Como você vê sua esposa e seus filhos trabalhando com você? Poxa, pra mim é tudo, né? É tudo porque é um elo de parceria, né? Como você mesmo disse, a Umbanda sempre foi familiar, né? Foram os religiosos que foram dispersando essas qualidades que a Umbanda trouxe. Então eu podendo hoje fazer os meus trabalhos, fazer as minhas ajudas e ter o apoio, a parceria, né, que eu sempre digo assim, da minha família, que é minha esposa e minhas filhas, poxa, pra mim é maravilhoso, porque eu fico muito mais à vontade, eu fico muito mais seguro e como eu falo, cada um que entra no nosso centro, né, na nossa casa, ele não entra como um filho, como só um bandista, ele entra como uma parte da família. Eu reparei, né, que ao contrário de muitas religiões, a religião que você está representando, que você faz o trabalho, é repleta de jovens. Vi poucos idosos lá. Eu acho isso muito interessante, um caminho, porque o jovem está procurando opções religiosas. Você sente isso também, Carlos? Sim, muito, muito, muito. Eu até chego a dizer, né, para as pessoas aí que hoje a Umbanda é escola. E a escola é a formação. A gente aprende dentro para poder fazer lá fora, né? Então eu sempre falo para as pessoas que estão lá, aqui é a escola, a gente vai aprender como lidar com a vida aqui dentro, aprender como resolver certas coisas, mas a gente vai praticar lá fora. Eu tenho percebido, e existe muito grande, um preconceito contra algumas religiões afro, Umbanda, Candomblé, por falta de conhecimento. Não conhecem como é e julgam algumas coisas, né? Como você vê o preconceito contra a Umbanda, principalmente dos evangélicos? Bom, eu sempre tive para mim que isso é ignorância do ser humano, né? O ser humano ele não tem a capacidade de se abrir para o conhecimento. Então ele formula aquilo sobre qualquer conceito e ele acredita naquilo e ele bate um martelo naquilo. Então assim, eu não posso... Eu sempre escutei uma palavra muito bonita, que é assim, o ser humano, enquanto não aprender o que é diferença, ele não se evolui. Porque a diferença é simplesmente eu respeitar o espaço, a vontade e o direito de ir e vir do próximo. Então a Umbanda, a religião afro, né, é muito perseguida como a religião evangélica, como a religião católica em outros países são perseguidos também. Mas a religião afro é muito mais perseguida por quem não conhece, por quem não sabe o que acontece, o que se passa. No Brasil, a gente percebe que é o país mais aberto à religiosidade no mundo. Aqui se aceitam todas as religiões. É o único lugar que eu conheço, que eu já ouvi falar, que um muçulmano negocia com um judeu, são amigos. Aqui no Brasil tem, em São Paulo tem, eu já vi. Então isso é muito bom. A gente vê isso como uma evolução, porque é isso que o país do Brasil, com todos os problemas que tem, ele tem isso de bom. O Carlos, ele incorpora um espírito que eu acho sensacional. O nome dele é Zé do Morro. Fala um pouquinho do Zé do Morro para nós. Eu me apaixonei por ele. Eu acho ele assim de um carisma, de uma maneira de tratar as pessoas, as palavras fortes que ele fala, a personalidade é hiper maravilhoso e ele instiga as pessoas. Parece que você está conversando com um terapeuta. Mas me fale um pouquinho do Zé do Morro, porque vai ser a outra parte da reportagem. Poxa, difícil. Falar do seu Zé é muito difícil. Ele é único, ele é único, ele tem o seu poder ali de carisma, o seu poder de acolhimento. Ele faz junto comigo, a gente faz um trabalho muito bonito. O maior trabalho dele é voltado para a família, porque na história, na essência dele, foi o que ele não teve. Então ele está em busca hoje do que ele não teve. Então o que ele teve, ele já tem para oferecer.
Então ele está em busca do que ele não teve. Então ele aconselha muito as pessoas. A gente juntos, a gente atende muita família, muito problema de família, e ele consegue auxiliar mostrando muito amor, né? As pessoas estão perdendo o que é amor. As pessoas, na verdade, elas têm e não sabem como usar. Então, assim, poxa, ele é... Quantos anos ele tem? Ele fez a passagem dele, né, pro plano astral com 37 anos, mas já fazem muito mais de 150 anos. Ele é gaúcho, né? Ele nasceu no Rio Grande do Sul. Mas quase não fala o gaúchês, mas ele virou carioquês, não é isso? Isso, ele passou por muita cidade, né? Ele foi aquele cacheiro viajante, né? Ele passou por... Ele não teve família, então ele viveu em muitas famílias. Então ele sempre falou que ele foi uma criança rebelde. Então ele chegava um tempo, ele dava trabalho, aquela família não queria mais ele e colocava ele em outra família. Aí ele foi, então ele teve passagem em Minas Gerais, ele teve passagem em São Paulo, no centro de São Paulo, mas a maior parte da vivência dele, da adolescência até a passagem dele foi na cidade do Rio de Janeiro. Depois eu vou falar mais sobre o Zé do Morro. Me diga uma coisa, o que uma pessoa que quer conviver no seu centro, que quer participar, você exige que tenha, principalmente, para poder fazer parte do seu círculo de incorporados? Bom, primeira coisa eu respeito, né? A gente também gosta de mostrar lá, né? A gente gosta de mostrar esse lado família. A pessoa precisa ter vontade, ela precisa ter amor, né? Ela precisa ter a certeza do que ela quer. E perante isso ela vai passar por um conhecimento, por um período de conhecimento, de apresentação. A gente vai apresentar o nosso trabalho. Eu jamais apresento a Umbanda. A Umbanda ela é muito diversificada. A Umbanda é amor, é paz, é união, é caridade, é muita coisa. Como Jesus. Jesus não tem uma figura. Jesus somos nós. Somos os seres que estão aqui em busca dessa evolução humana. Então tem que ter vontade. Eu sempre falo, tudo na vida é oportunidade. Existe aqueles que têm a oportunidade de estar lá dentro e existe aqueles que não têm oportunidade de estar lá dentro ainda, mas a Umbanda, como a minha casa chama Terreiro de Umbanda é para todos, ela não tem uma especificação. Como é o nome do centro? Terreiro de Umbanda é para todos. Terreiro de Umbanda é para todos. Eles têm um Face, depois vai ficar por escrito, vocês veem aí, esse áudio vai ficar gravado e disponível para todos. E o que você pretende fazer nos próximos anos com o centro? Então, Ricardo, a gente está em busca da formação da nossa casa como filantropia, né? A nossa ideia é servir a comunidade. Então a gente está aí em busca ainda das prefeituras, né? Em busca dos amigos aí, para a gente poder formar a nossa casa como uma filantropia. E lá a gente quer dar aula, a gente quer cuidar das crianças, a gente quer cuidar dos moradores de rua, a gente quer cuidar daquelas pessoas que estão sendo esquecidas por outras. Então a gente tem um projeto muito grande aí para o próximo ano, que vai ficar um segredo aí, a gente vai apresentar isso aí, com certeza vai estar na rede social. Como eu digo, né, eu sempre digo, a minha ideia não é promover a minha pessoa, a ideia é promover a religião, é promover o bem, promover o amor. Então a gente está em busca aí de algumas coisas, a gente está precisando alinhar umas parcerias, a gente conseguindo, com certeza vai ter projeto para o ano todo. Bom, todo mundo que me conhece como jornalista sabe que eu falo a verdade. O mal eu não falo, eu não critico ninguém, mas o bem eu enalteço. Eu gostei de uma coisa no centro dele quando eu fui. Eles não pedem dinheiro, sabe? Isso me incomoda e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que em lugares porque você vai comprar a fé, tudo bem que às vezes a fé precisa ser comprada, mas ele não me pediu um centavo desde que eu fui lá. Ele faz as pessoas que estarem lá se ajudarem, porque eles estão trabalhando, têm direito. Mas como você vai, ele não pede dinheiro. Gente, não pede dinheiro. Você sabe o que é isso? Nesse mundo que nós estamos vivendo, eu admiro muito isso. Então, na humildade do Carlos, do pai Carlos, do Zé do Morro, eu indico e nós vamos fazer algumas reportagens. Ele me prometeu que um dia ele vai fazer uma reportagem e eu vou gravar isso, um vídeo de ele interagindo com uma igreja evangélica. Vocês imaginam esse vídeo como vai ser? Fala só um pouquinho rapidinho, qual a chance disso, pai Carlos? A gente já está estudando aí, eu conheci um amigo, né? Ele virou um amigo até, ele é um pastor de uma igreja e ele tem o mesmo propósito que a minha pessoa. A gente quer usar ao máximo o maior bem que o ser humano tem, que é o amor.
Então a gente vai fazer esse trabalho sim, eu vou com toda a minha família até o culto dele, né, como eles chamam lá. A gente vai assistir, a gente vai conversar junto, vamos cantar, vamos interagir, vamos levar a palavra de conforto. E depois ele vai com a família dele até a nossa casa também, e vão ser bem recebidos, e a gente também vai fazer esse mesmo trabalho, e a gente vai mostrar que a intolerância religiosa é simplesmente uma ignorância, nada mais que isso. E se Deus quiser, eu vou estar perto, eu vou gravar isso, e isso vai ser sensacional. Vai estar junto, eu acredito que isso aconteça tudo de bem. Eles estão nesse momento numa chácara de minha propriedade, nós estamos fazendo algumas coisas para enaltecer a espiritualidade, com amor, com carinho, com fé. Eles estão aqui e tem algumas fotos que eu tirei. Não vou tirar a foto do pessoal, porque isso eu acho que é uma invasão, mas eu tirei a foto do altar. E do Pai Carlos tem a foto, tem a loja dele também. Ele tem alguns produtos que ele vai colocar à venda na internet. Você pode comprar em qualquer lugar esses produtos. Mas se comprar na loja dele via internet ou que for da região de Atibaia, vai lá, não é vergonha nenhuma não. Porque lá tem coisas muito bonitas, interessantes de várias religiões e o preço é bom. Agora, para finalizar, Pai Carlos, uma mensagem para quem vai ouvir esse áudio. Todas as religiosidades, a gente não sabe, vai ser muita gente, se Deus quiser, mas manda uma mensagem para eles, sua, do Pai Carlos, não do Zé do Morro. Bom, a mensagem que eu gosto sempre de deixar é aquela assim, tem vontade, não tenha medo, vá conhecer, vai aproveitar, vai se desfrutar daquilo, porque o tempo passa, a vida vai nos proporcionando diversas oportunidades, algumas boas, algumas não tão boas, então não tenha medo, ao que se for, à religião, à cultura, ao conhecimento, ao que for, tem vontade, vá atrás, e tudo que a gente faz com amor, tudo pode acontecer. Melhor mensagem que essa não tem, né, gente? Tá aí o meu áudio, vamos agora ver o resto da reportagem.